E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Atlético Mineiro e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sabadão, dia 20 de abril, a partir das 9 horas da noite na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Dia de clássico sempre traz consigo uma emoção a mais, uma motivação também, né? As duas equipes estão invictas no Campeonato Brasileiro, ainda que ocupem a faixa intermediária da tabela. O Atlético Mineiro empatou seus dois jogos contra Corinthians e Criciúma, o Cruzeiro venceu o Botafogo na estreia e empatou fora de casa com o Fortaleza. Além disso, cada um dos rivais carrega certos rancores pro jogo, né? O Atlético vai para a quarta partida aí na Arena MRV, não conseguiu vencer o Cruzeiro até o momento, são 2 vitórias do Cruzeiro e 1 empate. No caso do Cruzeiro, perdeu o estadual, né? No Mineirão, dentro de casa, perdendo aquele jogo por 3-1 pro Atlético. Então todo mundo vai estar muito motivado, a tendência é de um jogo realmente muito pegado. Mas antes de passar pro campinho, com as prováveis escalações, as dúvidas aí de cada técnico, só lembrar que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Para isso basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você. E caso você já tenha conta ativa na Betfair, também tá rolando promoção nesse final de semana, e em todos os demais acontece, né? R$2, R$1, todo mundo recebe para aposta grátis, tanto no sábado quanto no domingo. E caso você queira fazer uma fezinha no clássico Atlético e Cruzeiro, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, na tarde de sábado, vitória do Atlético tá pagando 1,9, o empate 3,4 e a vitória do Cruzeiro 4,25. Ou seja, o Cruzeiro tá sendo colocado como azarão, né, o Atlético Mineiro é o favorito, mas as cotações estão muito boas, tá? Se você bota uma moeda na vitória do Cruzeiro e a gente ganha, você recupera o investimento vezes 4,25, né, o que seria espetacular. Mas você pode apostar em diversos outros mercados, questão de escanteio, quem vai fazer gol, margem de gols, tem uma série de possibilidades. Pode apostar em outros jogos do Campeonato Brasileiro, de ligas europeias, de outros esportes também. A Betfair é realmente uma casa de apostas muito completa. O que eu sempre lembro, aposte com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Atlético, dono da casa, o técnico Gabriel Milito deve mandar o seu time a campo com o goleiro Everson, a zaga com Maurício Lemos e Gemerson, lateral direito Saravia, lateral esquerdo Arana. No meio campo, Rodrigo Batalha é um primeiro volante, Alan Franco deve ser o segundo homem de meio campo, Zaratio pode ser um meia ou um terceiro volante pela esquerda, Gustavo Scarpa é um meio atacante que joga mais pela ponta direita e os atacantes são Paulinho e Hulk. Essa é uma provável escalação do Atlético, mas tem algumas dúvidas com relação a desenho tático, a escalação, peças que vão voltar ao time ou não. Por exemplo, o Gemerson deve voltar e ser o titular pelo lado esquerdo da zaga do Atlético, mas existe a possibilidade dele começar no banco e ir para o jogo Igor Rabelo, né, que participou aí dos 2 últimos jogos. Se isso acontece, o Lemos joga pelo lado esquerdo e o Igor Rabelo entra aqui pelo lado direito, né, como um zagueiro central ele tem mais facilidade. Nem dá para descartar a possibilidade do Atlético jogar com 3 zagueiros, né, nesse caso aqui poderia ser inclusive Lemos pela direita, Igor Rabelo centralizado e o Gemerson como um zagueiro pela esquerda. E aí, por uma questão óbvia matemática, né, precisaria sair um jogador, porque o rival não pode jogar com 12, né? Aí, no caso, poderia sair aqui o Alan Franco, que você tem Saravia numa ala, Arana na outra, Rodrigo Batalha e Zaratio como volantes, né? E aí o trio de frente, Scarpa, Paulinho e Hulk. Como existe também a possibilidade do Atlético montar esse trio de zaga, que o Milito gosta bastante, sem necessariamente 3 zagueiros de ofício. Por exemplo, pode jogar o Lemos centralizado, o Saravia fazendo o papel de um zagueiro pela direita, o Gustavo Scarpa sendo um ala. Deste modo ele abre espaço para a presença de mais um jogador de meio campo, e aí pode ser Alan Franco, pode ser Otávio, pode ser o próprio Igor Gomes, né, que é um jogador que pode ser esse meio atacante central. Também não pode ser descartada a possibilidade do Atlético jogar com 2 volantes mais fortes na contenção, né, tipo Otávio e Batalha, dando um pouco mais de liberdade para Zaratio ou para Igor Gomes. E o Atlético Mineiro também pode jogar num 4-4-2 que o Filipão, por exemplo, utilizou bastante, né? Que teria aqui o Gustavo Scarpa como um meia pela direita, aí pode ter o Zaratio ou o Igor Gomes como um meia mais aberto pelo lado esquerdo. A dupla de volantes, que aqui pode ser Batalha e Zaratio, mas pode ser Otávio, pode ser Alan Franco, enfim, tem alternativas, e aí fica lá Saravia na lateral, Lemos e Gemerson como os zagueiros e o Arana na lateral esquerda. Isso aqui também é plenamente possível. Deixa eu deixar o Igor Rabelo aqui
para não ficar confuso. Mas acho importante observar que o Milito é um bom treinador, né? É um cara que em pouco tempo no Atlético Mineiro já conseguiu desenvolver aí formas diferentes do time jogar, sabe escalar a equipe em diferentes esquemas táticos também, e será um desafio interessante para Fernando Seabra, né? O novo técnico do Cruzeiro, que vai enfrentar aí o seu primeiro clássico no profissional. No Sub-20 ele já jogou vários, e nesta noite Fernando Seabra deve montar o time do Cruzeiro com Anderson no gol, a zaga com Neres e Zé Ivaldo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. Felipe Machado é um primeiro volante, Ramiro e Lucas Silva são volantes um pouco mais à frente, Ramiro pela direita, Lucas Silva pela esquerda, Matheus Pereira é um meio atacante central, com liberdade para circular no campo, e a dupla de ataque tem o Rafa Silva mais pela direita e o Arthur Gomes pelo lado esquerdo. Esses são os 24 relacionados pelo Fernando Seabra. O Cruzeiro não tem Juan de Neno, que está entregue ao departamento médico, e tem alguns jogadores que estão fazendo aí esse regresso, né, às atividades, no caso do Japa, no caso do próprio Rafael Bilu. O Lucas Romero tá fora do clássico porque foi expulso contra o Fortaleza, e outra ausência que a gente tem aqui é o Wesley Gasolina na lateral direita, mas ficou fora por opção da comissão técnica mesmo. No campinho é mais fácil entender as opções: goleiros Anderson, Léo Aragão e Otávio, que provavelmente será cortado, zagueiros Neres, João Marcelo, Zé Ivaldo e Vidalba, laterais William, Palácios, Marlon e Kaique. Como volantes, Felipe Machado, Cifuentes, Ramiro e Lucas Silva, meias Matheus Vital, Vitinho e Matheus Pereira, os pontas Gabriel Veron, Robert, Arthur Gomes e Barreal, e os centroavantes Rafael Elias, o Papagaio e Rafa Silva. Voltando ao campinho para a gente falar aqui sobre as possíveis ou mais prováveis mudanças no time do Cruzeiro. A principal ausência é realmente Lucas Romero, o provável substituto será o Felipe Machado, mas não podemos descartar a presença aqui de João Marcelo, tá? O jogador que pode jogar também como primeiro volante. Ele que é zagueiro de formação, mas já exerceu esse papel um pouco mais avançado em algumas oportunidades. Vale destacar que no último jogo contra o Fortaleza, o João Marcelo fez uma boa partida, né? Formando a dupla de zaga com o Neres, o Zé Ivaldo ficou no banco. Mas para o clássico contra o Atlético, analisando especialmente o histórico de confrontos aí de Zé Ivaldo com o Hulk, né? Que é um atacante de muita força física, o Zé Ivaldo costuma fazer boas partidas, bons embates. E a gente lembra daquele empate por 2-2 na Arena MRV, né? Que a entrada do Zé Ivaldo no intervalo da partida melhorou muito o sistema defensivo do Cruzeiro, que estava muito inseguro até aquele momento, né? E o Zé Ivaldo é um zagueiro que costuma ir bem nesse tipo de jogo, espero que mantenha, que faça um grande clássico. O Neres, que é um jogador muito questionável, acho que 90% da torcida do Cruzeiro gostaria que a zaga fosse Zé Ivaldo e João Marcelo, mas o Neres deve ser mantido, é um jogador que o Fernando Seabra parece confiar bastante. O Anderson é o goleiro do Cruzeiro, o Gabriel Grando chegou agora, não foi relacionado, mas independente dele ter condição legal de jogo ou não, o goleiro é o Anderson no momento. Esperamos que consiga fazer um grande clássico. Nas laterais, o William e Marlon só não jogarão se tiver algum problema físico mesmo, né? Porque são donos da posição. Ramiro e Lucas Silva também têm sido titulares com o Seabra. E aí fica um pouco de dúvida com relação à parte física desses jogadores, né? Se eles estão 100% preparados, a sequência de jogos está sendo pesada e nenhum deles é propriamente um garoto, né? Não são veteranos, estão ali na casa dos 30 anos, mas nem Ramiro nem Lucas Silva são conhecidos pela intensidade, né? O Ramiro é um cara que já teve essa virtude muito bem desenvolvida em determinado momento, mas ele vem de uma grave lesão, tá recuperando o ritmo ainda, e o Lucas Silva sempre foi um jogador um pouco mais pesado mesmo. E eu confesso que até acho que o Felipe Machado poderia ser uma opção mais interessante, sendo um desses meio-campistas um pouco mais avançados, né? Seja o Machado ou o Cifuentes, do que para fazer o papel do primeiro homem de meio-campo. Mas como eu citei, o mais provável é que jogue o Machadão aqui e que faça um grande jogo, não só ele, mas todos aqueles que vestem a camisa celeste. O Matheus Pereira é o meia titular do time, coloquei aqui na faixa central, pode cair também pelo lado direito, é um jogador que costuma fazer um trabalho, né, de circular todo o campo para tentar achar os espaços e criar jogadas. É possível que a gente veja em diversos momentos o Matheus Pereira jogando mais aberto aqui pelo lado direito e o Arthur Gomes fazendo o mesmo na ponta esquerda, né, jogadores que têm essa capacidade, para que o Rafa Silva jogue aqui como centroavante, né? Embora a gente tenha visto em alguns momentos do jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro com uma dupla de ataque mais aberta, né? O Rafa Silva jogando pela direita e o Matheus Pereira sobrando um pouco mais de forma centralizada. São algumas das opções que o Cruzeiro ganhou aí nas últimas semanas com esse recente trabalho de Fernando Seabra. Uma outra alternativa que também não pode ser descartada é a entrada de mais um meia e a saída de um volante. Eu não acredito que o técnico simplesmente
tire Lucas Romero e jogue com Lucas Silva e Ramiro como dupla de volantes, justamente pela falta de intensidade que eu citei há pouco, né? E o Ramiro pode fazer o papel aqui como meia aberto pela direita, já fez isso em outras oportunidades, e aí poderia entrar o Machado aqui na vaga que normalmente é do Romero. Isso aqui faz sentido, é um encaixe natural de jogo. Da mesma forma que não podemos descartar totalmente aquela escalação que o Larcamon fazia, né, com o time do Cruzeiro, com o Matheus Pereira aberto pela direita e o Vital entrando aqui como um meia central. Não é a alternativa que eu escolheria, tá? Acho inclusive que se quiser escalar essa dupla, tem que ser o Vital para jogar pelo lado direito e o Matheus Pereira para ter uma ação mais livre, né? Justamente para ver se o Vital consegue produzir algo pelo flanco. Inclusive o gol que ele marca na final do Mineiro contra o Atlético é assim, né? Uma jogada do Matheus Pereira por essa faixa e o Vital aparecendo na segunda trave pelo lado direito. E uma outra alternativa que já foi utilizada em um clássico na Arena MRV foi o Robert como um ponta pela direita lá naquele clássico do 2-0 do Campeonato Mineiro. Naquele dia o Cruzeiro teve uma dupla de volantes, o Robert e o Arthur Gomes fechando bem o jogo dos laterais do Atlético, né, bem espetados, Matheus Pereira como meio atacante central e o Dineno era o centroavante, agora vai ser o Rafa Silva. Essas são então as mais prováveis mudanças no time, tá? Aí fica realmente uma coisa que nós só teremos certeza na hora que a bola rolar. Tá? Mas se eu tivesse que apostar, acho que o Cruzeiro vai manter a trinca de volantes, né, que funcionou bem, podemos dizer assim, nas últimas partidas, mesmo que os volantes em si não tenham feito jogos brilhantes, né, mas o Cruzeiro conseguiu coletivamente conquistar bons resultados, né, ganhou em casa do Botafogo, empatou fora com o Fortaleza, com um homem a menos ali já na reta final, foi o chamado empate com sabor de vitória. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2, o gol do Atlético sendo marcado pelo Hulk e o Cruzeiro balançando as redes com Rafa Silva e Matheus Pereira. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse o técnico Fernando Seabra. Lembrando que a bola rola às 9 da noite desse sabadão e o jogo vai ter transmissão para todo o Brasil, do Sport TV e do Premier, né? O Sport TV tem aquela parada lá de transmissão em 4K, inclusive, para quem tem essa possibilidade. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 11 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, trocando uma ideia sobre o jogo. Tomara que tenhamos coisas boas para falar sobre o time do Cruzeiro, que seja uma boa atuação, que a gente conquiste um bom resultado. E mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!